Paz do Senhor, irmãos. Damos graças a Deus. Podemos mais uma vez estar na casa do Senhor. Quarta-feira abençoada, né? Faz um pouquinho de sol, de repente começa a chover novamente, esquenta um pouquinho, começa a esfriar, mas nós estamos aí para a glória de Deus, né? Agradeço a oração também dos irmãos pela Vani, por esse problema que ela está passando, essa queda que ela tomou, irmãos, nesta quinta-feira. Passei um apertinho com ela, tá? Mas ela está recuperando bem. Eu peço que os irmãos continuem orando por ela. Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 7. São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. É um texto bastante conhecido, que Jesus nos ensina a nós perseverarmos em oração e como nós vamos perseverar em oração. São Mateus, capítulo 7, verso 7 ao 11. Já está ali, né? Vamos lá. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Só até aí, somente. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez e louvamos o teu grande e bendito nome. Que o teu nome venha a ser exaltado, magnificado em nosso meio, nas nossas vidas. Que o Senhor possa se fazer presente pelo poder da sua palavra, no poder do seu Espírito Santo. E que tudo que nós façamos aqui nesta noite redunde em glória ao teu santo nome. Os louvores, as orações, as nossas ofertas, as nossas próprias vidas, ó Deus, seja para glorificar o seu nome. Nos ensina a tua palavra, como nós devemos nos comportar, como nós devemos orar, como nós devemos te servir. Pedimos mais uma vez a sua presença. Fique conosco, no nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem, irmãos, é nunca deixe de orar. Aqui no capítulo de número 6, em São Mateus, se nós, irmãos, forem prestar bastante atenção, nós vamos ver que Jesus, ele inicia falando sobre o sermão da montanha. E Jesus, ele trata, aliás, desde o capítulo 5, sermão da montanha e as bem-aventuranças. Então ele fala do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus está falando acerca de vários assuntos, né? Mas ele, no capítulo 6, no versículos 6, 5 ao versículo de número 15, ele trata com uma certa profundidade, irmãos, sobre a oração, que é aquela famosa oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Só que agora, no capítulo 7, Jesus ele volta ao assunto, ou seja, Jesus torna a falar sobre a oração novamente. Isso, irmãos, mostra a importância do assunto sobre oração. Como que o Senhor Jesus, ele se importava em ensinar os discípulos, aos apóstolos, sobre a oração. Por isso que nessas passagens do capítulo 5 ao capítulo 7, no Sermão da Montanha, Jesus por 2 vezes ele vai falar sobre oração. Nos parecemos que este assunto é o assunto que Jesus mais amava falar. Às vezes dá-nos essa impressão.
falar sobre oração. E ele é citado na Bíblia, a palavra oração ou orar, em inúmeros contextos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia, ela vai do Gênesis ao Apocalipse, constantemente falando sobre adoração, oração, orar, buscar a Deus, porque este é o propósito de Deus, que os seus filhos, que os homens, que as pessoas humanas que ele criou, se voltem para ele. E o caminho que ele deixou para que os homens se voltem a ter essa comunhão com ele é através da oração. Em qualquer circunstância, ou na alegria, ou na dor, a Bíblia recomenda que nós devemos orar, que nós devemos buscar a Deus. E nunca nós devemos deixar de orar. E a Bíblia recomenda, irmãos, que a oração, ela precisa ser feita com o coração. Não existe oração se ela não for feita com o coração. Por isso que a Bíblia nos exorta, buscai ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso espírito, com todo o nosso poder, nós devemos buscar a Deus com o coração. Oração que não é feita com o coração, ela não tem sentido para Deus. O que é uma oração feita com o coração? É aquela oração que a gente está realmente disposto a falar com Deus, a viver na presença de Deus, a buscá-lo verdadeiramente. Isso é o tipo de oração que agrada a Deus, que Deus está ali prestes a ouvir essa oração, sabe? Por esta razão, já falei aqui por várias vezes, os irmãos também conhecem essa passagem por inúmeras vezes, que Jesus cita aquela parábola do fariseu e do publicano, né? O publicano vai com coração, vai com humildade, e o fariseu vai com soberba, com arrogância, e no final Jesus explica qual dos dois tipos de oração que Deus recebeu. Então nós entendemos pela palavra de Deus que Deus quer que nós constantemente devemos orar, que nós não devemos deixar de orar. Jesus aqui, a partir desse versículo 7, irmãos, ele nos insta, ou seja, para que nós insistamos em pedir, buscar e bater. No verso 7 ele diz, pedi, buscai e batei. Muitos pregadores, irmãos, muitos ensinadores gostam dessa palavra, né? Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. E eles usam, às vezes, estes versículos para dizer, olha, o que nós precisamos é só pedir com fé, é só pedir com persistência, persistir é que nós vamos obter. Jesus disse, pedi, pedi, eles dão aquela ênfase à pregação, porque realmente Jesus, ele ordena que nós façamos isso, né? E em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, o próprio Tiago diz que nós não temos porque não pedimos. Nós não temos porque nós não pedimos. Então, os pregadores, às vezes, por falta de um certo entendimento nessa passagem, eles dizem, você tem que pedir, você tem que implorar, você tem que mexer com o coração de Deus. Já vi gente ensinar, irmãos, que, irmãos, primeiro eu, antes de orar, eu vou lá e eu trabalho no coração de Deus, sabe? Eu deixo Deus todo mole, assim, para depois no sentido de coração mole, né, segundo ele, para depois, então, ele começar a pedir, né? É como se parece uma loucura, como ele não sabe quem é Deus, irmãos. Então as pessoas acham que nós temos que bater, né, seguir em frente, nós temos que determinar, reivindicar, pedir Deus mesmo, convencer a Deus que Deus venha nos dar as coisas que nós estamos precisando, ou seja, é só persistir. E nós vamos obter o que o nosso coração deseja. Bem, irmãos, nós sabemos que não é assim que Deus trabalha, porque, às vezes, desta maneira, é possível que a gente só veja Deus como uma máquina de caça-níqueis. Ou seja, nós vamos lá, colocamos aquela fichinha, apertamos os botões, depois
vem várias moedinhas para nós, várias, né, coisas que a gente está querendo. Então, se nós não tomarmos cuidado e não sabermos o que é oração e o que Jesus está querendo ensinar para nós vamos buscar a Deus somente para obter coisa. A oração ela vai se tornar alguma coisa de maneira que a gente só ora porque a gente precisa obter, querer, e Deus está aí para nos dar, né? Então, nós nunca podemos, irmãos, isolar esse texto do contexto. Toda a palavra de Deus, a gente precisa, às vezes, analisar o contexto, o que Jesus quis dizer. Veja que esse contexto ele é amplo, como eu já disse, desde o capítulo 5. Do capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar sobre justiça, humildade, sinceridade. Jesus vai falar de pureza e amor, o incomparável amor, o amor incomparáveis, né? Esperado daqueles que são membros do reino de Deus. Esse é o contexto que Jesus está falando. Esse é o contexto que Jesus quer nos ensinar. E nós sabemos, irmãos, que sem a graça de Deus, nós jamais vamos obter, irmãos, essas virtudes. O contexto, então, expõe a nossa necessidade de humildade, de justiça, de sinceridade, de pureza, de amor que nós precisamos. É dentro desse contexto que Jesus entra no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 7, sobre a perseverança da oração. Quando nós voltamos para esse contexto, nós vamos entender que para nós conseguirmos toda essa virtude que Jesus está nos ensinando aqui, nós precisamos orar. Não há outro caminho a não ser a oração. Nos versículos de 1 a 6, Jesus nos mostrou o quê? O perigo de condenar outras pessoas como se fôssemos juízes. Está aqui do versículo 1 ao versículo 6, como se nós fôssemos juízes, né? E isso é perigoso, o juiz tremendo, ele fala, no capítulo 7 ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos tornarão a medir. Aí ele fala, por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão e não olhas no teu primeiro? Tira primeiro o argueiro do teu olho para depois tirar o argueiro. Jesus está nos ensinando, irmãos, muitas coisas aqui que nós precisamos aprender e que nós só teremos a capacidade de exercer o que Jesus está nos ordenando se realmente nós formos homens e mulheres de oração. Não há outro caminho. Então, é isso que Jesus está nos advertindo, é isso que ele está nos mostrando. Ele diz, ele nos ensinou também no versículo de número 3, como diz, tiramos a trave do olho, né? Antes de tirarmos, remover o cisco do olho de outra pessoa. Então, irmãos, este é um padrão exigido por Cristo. E quem de nós, como que nós vamos ter essa capacidade para fazer isso? Olha, irmãos, a dificuldade de servir a Deus. E às vezes tem pessoas que dizem o seguinte, que a coisa mais fácil que tem é servir a Deus. Nossa, como é fácil ser crente. Ser crente é a coisa mais... Não é a coisa mais fácil do mundo, não é ser crente, irmãos. Porque existem inúmeras recomendações e que Jesus está nos ordenando que nós cumpramos, e nós não vamos conseguir cumprir o que Jesus nos ordena com a nossa natureza caída. É impossível de nós cumprirmos. E se nós não crucificarmos a nossa natureza, e se nós não colocarmos ela lá na cruz crucificada, nós não vamos cumprir aquilo que Jesus requer para servi-lo. Nós não vamos conseguir. Precisamos ser puros, precisamos de ajuda e de graça, mas de onde? Como que vamos ser puros, como Jesus nos mandou? Que padrão? Como que vamos conseguir esse padrão, irmãos? Aí Jesus disse, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta se abre. Eu fico pensando, como que as pessoas querem um evangelho tão fácil, irmãos, um evangelho tão simples? O evangelho, na visão deles, é um evangelho em que você tem troca. É como se vou fazer alguma coisa para Deus para receber algo em troca. Esse é o evangelho que eles pregam por aí. Isso não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho. Não é isso que Deus veio nos ensinar, irmãos. Então Jesus diz, peça e lhe será dado, busque, encontrarão, batam e a porta se abre. Ou seja,
isso não está nos orientando a buscar os nossos desejos materiais. Isso a Bíblia não está pedindo. Dito isso, mas eu acredito que há pelo menos 3 coisas que nos impedem aprofundar na oração. 3 coisas que vão impedir nós de realmente sermos pessoas de oração. Primeiro, é a suspeita de que a oração não importa. Isso vai atrapalhar, irmãos, a nossa vida de oração. A partir do momento em que nós achamos que a oração não tem importância, que ela não se importa, assim nós vamos parar de orar, porque achamos, irmãos, que nada vai mudar. Não adianta eu orar, a oração não importa, porque nada vai mudar. Isso é perigoso. A segunda coisa que pode nos impedir de aprofundarmos a oração tem a ver com a maneira de como nós oramos. Isso pode atrapalhar também nós nos aprofundarmos na oração. Qual é a maneira que nós oramos? Deus não se dá ao trabalho de ouvir o que dizemos. Você está orando, mas Deus não está se importando, porque não usamos as palavras corretas ou a fórmula correta. Irmãos, não existe palavras corretas, não existe fórmula correta de se orar. Esqueça isso. Não existe fórmula correta. E isso pode, irmãos, nos impedir de nos aprofundarmos, de sermos pessoas de oração. Porque nós achamos, como eu disse aqui, que tem que ter as palavras corretas para mexer com o coração de Deus, para nós convencermos Deus a receber aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos. E não é por aí. E a terceira coisa que vai nos impedir de nos aprofundarmos em oração é sobre gastar tempo orando. Isso também é um grande problema, porque achamos que temos coisas demais e mais importantes para fazer. Achamos que os nossos afazeres, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos é muito mais importante do que orar. E na verdade não é. Ah, pastor, então você está dizendo que ao invés de eu ir para o trabalho, eu devo ir para o quarto de oração. Então o senhor está me dizendo, pastor, que em vez de eu ir lá cuidar do meu filho, eu tenho que ir para a oração. Não. É porque primeiro nós precisamos reservar o espaço para Deus, em primeiro lugar. O problema é que nós colocamos os nossos afazeres, os nossos projetos, os nossos planos, acima das coisas de Deus. E se nós colocarmos primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar, entender que Deus está ali para ser adorado e ser glorificado, certamente as coisas vão ter um rumo diferente nas nossas vidas. Foi isso que as mulheres, exemplos na Bíblia, vamos ver aqui, inúmeros exemplos na Bíblia, de homens e mulheres de Deus que tiveram esse procedimento, irmãos. Então o que nós temos que fazer realmente é aprender como orar. E nunca deixar de orar, mas aprender o caminho certo. Primeira coisa que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. O verbo pedir aqui, irmão, significa ser urgência, né? Até mesmo a ponto de exigir. É o que Jesus está falando, exija isso. Peça com urgência, como se você tivesse uma necessidade. Ou seja, isso significa que você tenha frequentemente a atitude de um suplicante, a petição de alguém que é menor em posição do que aquele a quem a petição é feita. Ou seja, você está suplicando com frequência. A petição, ou seja, você está pedindo algo a alguém que é superior a você, alguém que pode fazer alguma coisa para você. É esse sentido que Jesus está dizendo. Ou seja, você está fazendo um apelo humilde e sincero quando Jesus fala, pedi dá-se-vos-á. Pedir uma resposta indica que acreditamos que alguém, ou seja, o nosso Pai está nos ouvindo. Esta é a correta forma de nós orarmos. Implica que esperamos que Ele responda ou então, por que pedir? Se nós não entendemos que Deus vai nos responder, quando Jesus fala, pedi e dá-se-vos-á, e nós entendemos que nós vamos pedir, será que Deus vai nos atender? Você vai dizer, por que eu vou pedir isso? Aí que está o problema. Então, irmãos, o que Jesus quer dizer aqui é um imperativo, uma ordenança, Ele está ordenando a nós. Peça constantemente, continua pedindo. Continue falando constantemente com Deus, batendo na tecla aquilo que você mais almeja, que você quer, que esteja de acordo com a palavra dEle e que esteja de acordo com a vontade dEle. Se as Escrituras te dão base, te dão ordenança sobre aquilo ali, não é pecado pedir, irmãos.
É só questão de tempo, porque Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. E tem muitas coisas que é da vontade de Deus e que Jesus nos ensinou que devemos pedir e que nós não pedimos. Há inúmeras coisas que agrada a Deus, que glorifica a Deus, exalta a Deus, vai fazer bem para nós também, mas que nós não pedimos. E às vezes erramos nas nossas petições. Então, esse tipo de pedir, irmãos, esse tipo de oração deve ser o padrão da nossa vida. É um ato contínuo de devoção. É bater na tecla, é ato contínuo. Nós temos exemplos no Antigo Testamento e nós temos exemplos no Novo Testamento. Nós temos duas mulheres que se chamam Anas. A Ana do Antigo Testamento e a Ana do Novo Testamento. A Ana do Antigo Testamento, em Samuel 1,12, está dizendo: e sucedeu que perseverando ela em orar. Quanto tempo Ana perseverou em oração? 2 meses? 1 ano? Quanto tempo ela perseverou? Eli observou a sua boca. Ana orava constantemente por um objetivo e queria aquilo de Deus. E ela queria mesmo. De noite e de dia, chorando em lágrimas, choro, pedi, está pedindo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que essas mulheres fizeram. A Ana, irmãos, do Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, versículo 37, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Qual era o objetivo desta Ana do Novo Testamento? Ela tinha vontade de ver o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse era o objetivo dela, irmãos. Então essa viúva tinha quase 84 anos de idade. De dia e de noite ela ficava no templo orando. Será que nós temos essa fé, irmãos? Não tem como Deus não aguentar, irmãos, uma oração desse tipo. Esse é um tipo de oração que realmente move o coração de Deus, que Jesus então está nos ensinando. Nós citamos aqui as duas Anas, do Antigo e do Novo, mas tem inúmeras passagens bíblicas aqui de mulheres e homens de Deus que tiveram essa perseverança de continuar pedindo. Você tem algum testemunho na sua vida, em algo que você quis de Deus, em que você pediu e Deus te deu? Sempre Deus está pronto a nos dar alguma coisa, irmãos. E que Ele precisa ser glorificado. Nesses dois casos aqui, a primeira Ana, ela seria glorificada porque ela fez um voto a Deus: Senhor, se Tu me deres, esse varão será teu. E a segunda Ana, ela queria simplesmente que Deus fosse glorificado com o nascimento do seu filho Jesus. E isso honraria a Deus, porque ela estava ali diante da sua nação, e ali Jesus Cristo é o Filho de Deus, o prometido, o Messias que ia de nascer. Então, todas as nossas orações que elas são feitas com pedido, que elas têm a base bíblica, que ela vai glorificar a Deus, certamente Deus vai ouvir salvação de alguma coisa, uma cura, uma libertação, coisas que glorificam a Deus naquela oração, que não é para a nossa glória, que não é para a nossa exaltação. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas Ele não disse: pedi hoje, vou te dar amanhã. Não é isso que Jesus disse, irmãos. Como eu expliquei aqui, é uma perseverança constante. Você tem perseverado em oração diante de Deus? Eu sei que cansa, eu sei que a nossa carne não aguenta, mas precisamos ter essa perseverança. E pedir, irmãos, é o que os mendigos fazem. Os mendigos na rua vivem pedindo. No sentido espiritual, estamos na posição deles, pois nada trouxemos a este mundo e nada levaremos deles. Temos que estar pedindo. Ao contrário dos mendigos na rua, irmãos, nós somos cidadão do reino dos céus, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai que está nos céus, como o próprio Jesus falou, não somos mais mendigos, filhos de Deus, e o nosso Pai está no céu. A segunda coisa que Jesus disse aqui, Ele falou: buscai e encontrareis. Veja que ela vai aumentando, irmãos. Pedir, agora buscai. Você está pedindo, agora busca. Esse buscar aqui, esse verbo, é tentar aprender algo por meio do estudo. Essa palavra, ou seja, ou busca cuidadosa, ou desejar ter, ou experimentar algo, ou tentar obter algo de alguém. É isso que o sentido está dizendo. Buscai e encontrareis. Você pede, quando cansa, você continua buscando, e você não pede mais de buscar esse Deus. É agir.
Uma petição sincera, aliada a um esforço ativo. É buscar incessantemente por aquele objetivo, irmãos. Quem busca algo, irmãos, reorganiza suas prioridades para poder buscar o que deseja até encontrar. Até encontrar. Eu me converti. No início da minha conversão, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, agora eu preciso casar, porque eu era contra casamento lá no mundo, não acreditava no casamento, não gostava de casamento, nunca jamais iria me casar, mas quando eu me converti, eu falei, meu Deus, agora eu preciso casar, porque eu sou crente, e aprendi que os crentes se casam, e agora, casar com quem? E o medo de casar? Tinha mais medo de casar do que ir para o inferno, sabia que para o inferno não ia mais, porque Jesus não ia permitir que eu fosse para o inferno. Comecei a buscar a Deus, irmãos, 4 anos, toda semana eu entregava o jejum e oração em favor da minha futura esposa, e fui fazendo isso por 4 anos. E Deus trouxe a minha esposa até mim no momento certo. Então, isso é uma grande experiência que eu tenho, fora a salvação da minha mãe, e outras coisas que ocorreu. Então, não é que, pastor, porque o senhor é sábio, porque não, não é nada disso. O Espírito me levou, Deus me agraciou, me deu força, eu sabia que a única coisa que eu poderia fazer era pedir, para eu não fazer nada errado. E quando a gente pede a Deus, irmãos, nós nunca vamos fazer as coisas erradas, porque Deus vai nos encaminhar o caminho a qual certo nós devemos andar. Ele vai nos orientar. Se nós estivermos no caminho errado, mesmo orando, Ele vai abrir as portas, vai tirar nós dali, leva nós por outro processo, nós vamos orando, Ele vai abrir a porta por outro caminho, Ele vai fazer alguma coisa que glorifique o seu nome no final, porque aquela oração sua é sincera. Você está pedindo, você está buscando, e Deus está vendo lá do céu. Ele é o nosso Pai. Isso pode acontecer com a gente. Porque Jesus prometeu que pode acontecer conosco. Então ele fala buscar, é priorizar a oração, é buscar de Deus com objetivo mesmo. Já busquei muito, mas continua buscando. Depois que você cansar de buscar, você continua batendo. Aí Jesus disse no versículo 7 ainda, batei e abri-se-vos-á. Interessante Jesus, né? Se fosse eu que criasse isso, ou qualquer igreja que estivesse falando, qualquer líder espiritual, a gente cansava. Mas é Jesus. E Jesus fala de oração, falou lá no capítulo 6, né? Senhor, ensina-nos a orar. Agora vem Jesus com a oração aqui de novo. Vem Jesus, negócio de oração. Vem negócio de pedir, vem negócio de buscar, vem negócio de bater. Jesus, né? Nossa, está falando de oração. Mas Jesus está nos ensinando a fazer isso. A ideia de bater aqui implica que há resistência, irmãos. É uma coisa que nós resistimos pelo Espírito Santo de Deus. Afinal, se a porta já estivesse aberta, irmãos, não haveria necessidade de bater. Nós só devemos bater porque a porta está fechada. No entanto, Jesus nos encorajou, mesmo quando vocês sentirem que a porta está fechada, Jesus quis dizer, vocês precisam bater, façam isso e continuem a fazê-lo e serão atendidos. É isso que Jesus está fazendo. Não importa o tipo de problema que você está enfrentando, isso vai glorificar a Deus, continue orando que Jesus tem as portas abertas. Jesus é aquele que quebra as barreiras. Jesus, ele tem um caminho para nós, irmãos, que nós desconhecemos, que nós não sabemos. Por isso ele fala, batei e abri-se-vos-á. É bater uma porta para entrar. É uma intensidade ainda maior e mais repetitiva do que pedir ou buscar. Quando alguém bate na porta com os nós do dedo, bate e repete. Espera e bate novamente, depois diz, eu sei que você está aí, aí torna a bater, eu sei que você está aí, deveria abrir essa porta para eu entrar, é isso que Jesus está dizendo, e assim insiste, pois sabe que há alguém do outro lado da porta, quem está ouvindo a batida sabe como é inquietante ouvir as batidas. Jesus, através deste ensino, nos ordena continuar batendo na porta, pedir, buscar e bater, aumentar a intensidade até conseguir. Senhor, 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 de dia e de noite, de dia e de noite, eu, você, nós precisamos continuar pedindo, buscando e batendo na porta de Jesus Cristo. Ele ordena, irmãos, a persistência na oração, esse é o nosso oxigênio, é o que nos dá vida, é a oração.
Não conseguiremos nada com a nossa força natural, não adianta. Precisamos do sobrenatural de Jesus. Como vamos cumprir a justiça de Cristo sem oração? Como vamos cumprir, irmãos, no capítulo 5, versículo 20? Quem nós tem capacidade de cumprir esse versículo aqui? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo de número 44, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jamais conseguiremos cumprir, irmãos, esses requisitos de Jesus. O teólogo Broaddus, ele comentou, um homem trabalhador pode ser pobre nas coisas materiais, mesmo sendo trabalhador, mas um homem que verdadeiramente ora, jamais será pobre nas coisas espirituais. Jamais. Sempre seremos ricos em Cristo, irmãos, estando de joelhos aos pés de Deus. Sempre, sempre teremos abundância de riqueza e de graça de Deus nas nossas vidas, quando verdadeiramente nós orarmos, quando verdadeiramente deixarmos a nossa comodidade, irmãos, e fazermos isso constantemente, aquilo que Deus ordenou, mandou. Jesus manda nós orarmos, ordena que nós oremos e é para o nosso próprio bem, sabe, buscar ao Senhor nosso Deus. Nos versos 9, 10 e 11, que são os 3 últimos versículos, Jesus fala para nós pedir e esperar com paciência. No verso 9, 10 e 11, Jesus disse, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? No verso 10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Como tem muita gente enganado, né, irmãos? Deus não apenas dá, irmãos, mas Deus sabe como dar. Ele não só dá, mas Ele sabe como dar. E se Deus sempre desse de acordo com as nossas orações, será que seríamos felizes? Se Deus sempre desse no seu tempo, no momento em que você quer, ou de acordo com aquilo que nós pedimos, Deus vai dar. Pediu, Deus deu. Pediu, Deus deu. Imagine se fosse um Deus assim que nós servíssemos. Certamente nós seríamos prejudicados, irmãos, porque nós não sabemos pedir. Pedimos mal. O próprio Paulo disse que nós não sabemos pedir. O Espírito Santo é que pede por nós com gemidos inexprimíveis. São Tiago disse que nós pedimos mal, e se ele disse nós, ele estava se classificando, ele que é o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, que não é qualquer um, homens que viviam com Deus em oração e pediam mal. Homens que disse, nós não sabemos como devemos pedir. Ele não disse vocês, ele disse nós, Paulo falou. E Tiago disse, nós pedimos mal. Se eles que eram homem de Deus, e que nós somos também, mas tinham estreito, percebe-se pelos escritos desses homens, que eles tinham um estreito relacionamento com Deus, sabiam pedir mal, não sabiam pedir, e pediam mal. Imagine nós, o quanto nós precisamos nos esforçar para aprender com a oração, por causa da nossa caminhada, irmãos, da nossa jornada, o que nós estamos enfrentando, o que vamos enfrentar, as adversidades, as coisas que estão vindo para nós, estamos neste mundo e como vamos fazer? Então nós nunca devemos deixar de orar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, mesmo que vai contra a nossa carne, os nossos pensamentos, nós precisamos lutar contra os nossos pensamentos, esforçar, orar um pouquinho hoje, um pouquinho depois, um pouco depois, até nós aprender a ser homens e mulheres de oração.
a ter prazer de orar, irmãos. Por isso que Jesus diz que nós devemos ter paciência. Porque, irmãos, dar uma pedra a um filho ou uma serpente não seria nada bom. Não seria nada bom. Você daria ao seu filho algo semelhante? Você daria uma pedra ao seu filho? Você daria uma serpente quando o seu filho te pede? Você teria coragem de dar uma serpente para ele? O verdadeiro pai, irmãos, jamais fará uma coisa dessa. Não importa o quanto o seu filho peça, você não vai dar isso aos seus filhos. E crianças frequentemente pedem coisas tolas, irmãos. Frequentemente as crianças pedem coisas sem nexo, sem noção, mas nós temos que ter um entendimento e não podemos dar a isso para essas crianças, porque elas não sabem o que vão fazer com aquilo que elas pedem. Podem se prejudicar, se machucar, se ferir, até mesmo vir morrer. Isso que Jesus está nos ensinando. Então, os pais negam essas coisas a essas crianças, e às vezes pedimos coisas que para nós parece peixe ou pão. Às vezes você está pedindo, você fala, eu quero um peixe. Parece que é peixe, parece que é pão, mas não é pão, não é peixe. Deus sabe o efeito de uma pedra e uma cobra em nossas vidas, irmãos. Senhor, eu estou te pedindo um peixe. Senhor, eu estou te pedindo pão, mas talvez não é. Talvez não seja. Deus é o único que conhece o princípio e o fim, enxerga até o fim, sabe o que pedimos, nos prejudicaria mais do que nos ajudaria. Ele sabe disso, então não deixa, nos dá. Se for algo de acordo com a sua vontade, para a sua glória, Ele pode estar provando o seu coração, e no tempo dele, Ele vai te ouvir e vai te conceder. Por isso Jesus disse, qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Está falando do amor de Deus, irmãos. Do relacionamento de Deus como pai e nós como filhos. Como que Ele trata nós quando lhe pedimos alguma coisa. Quando nós nos aproximamos dEle. É isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando que nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de uma família. E Deus é o nosso Pai. E nós somos como meras crianças que não sabemos pedir. E que às vezes nós estamos pedindo pão, estamos pedindo peixe, sabe? Mas Deus, Ele não vai dar nem uma serpente e nem um escorpião e nem uma pedra para nós. Deus não vai fazer isso conosco. Mas às vezes nós ficamos igual a criança embirrada. Batemos pé, nós fazemos pirraça com Deus, nós às vezes reclamamos de Deus. Parece que o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende. Chega ao ponto de quase dizer, o Senhor não é meu Pai. Devido às pirraças que nós fazemos, porque nós não compreendemos Deus. Jesus está nos ensinando, irmãos, que Ele é o nosso Pai. Por isso, repetindo novamente, lá no capítulo 6, Ele fala, quando os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. A primeira coisa que Jesus fala é o quê? Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais no céu. Pediu, tenha paciência. Implorou, bateu, tenha paciência. Você confia em Deus? Você acredita nele? Ele é seu Pai? Ele é seu Senhor? Tenha paciência, que no momento certo Ele vai fazer, irmãos, custe o que tiver de custar. É para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a honra dEle. Porque se nós, sendo maus, nós sabemos das coisas boas, nossos filhos, Jesus até mesmo nos classifica. A nossa moralidade, o nosso caráter, como que somos tão ruins. Esse mal que Jesus está dizendo aqui é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, que mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar coisas boas, nossos filhos. Agora imagine Deus que é bom, imagine Deus que é o nosso Senhor. Irmãos, Deus está nos provando o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão com Ele o tempo todo, e vai continuar fazendo isso, queira você queira ou não, queira eu queira ou não, Ele vai continuar fazendo isso com a gente. É a maneira de nós crescermos, de nós obtermos comunhão com Ele, de conhecermos cada vez mais quem Ele é, o seu caráter, a forma dEle trabalhar nas nossas vidas.
Ele nos convoca a um estilo de vida de oração persistente, irmãos. E isso contrasta fortemente com o estilo de ser crente nos dias atuais. Os verdadeiros crentes, irmãos, persistem em serem moldados ao caráter de Jesus. Mesmo em suas fraquezas, com propensão ao pecado, mas quando invocam o nome de Jesus, mudam completamente e são renovados as suas forças. Há uma corrida a ser disputada e uma luta a ser travada. Se você deseja renovação em sua vida de oração, precisa planejar isso. Reserve um tempo hoje mesmo para repensar nessas prioridades e como a oração se encaixa nela. Tome novas decisões, experimente uma nova aventura com Deus, defina um horário. Todos os dias naquele tal horário vai dar para mim, eu vou orar todos os dias naquele momento, eu vou me envolver com as escrituras e com a oração, lendo e orando, orando e lendo, irmãos, é a maneira de nós adorarmos a Deus, que as nossas orações, elas vão se multiplicar, elas vão crescer nas nossas vidas. Então, irmãos, não se deixe enganar pela pressão dos dias corridos, dos nossos afazeres, nos envolvemos às vezes demais com as redes sociais, preocupado demais com as mensagens que vamos receber no Instagram, no Facebook, ali no status, no WhatsApp, preocupamos demais com os e-mails que estão chegando para nós, e esquecemos de nos preocupar com as Escrituras, que é a palavra de Deus, com a oração, que é a coisa mais importante nas nossas vidas aqui nessa terra, mas priorizamos as coisas que vai fazer bem à nossa carne. Aí Jesus tem que nos exortar, aí Jesus tem que dizer para nós, não pare de orar. Aí Jesus tem que dizer para nós, persevere, peça, bata, insista, vai. É isso aqui que Jesus está falando para nós. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos fazer deste dia um dia para recorrer à oração para a glória de Deus. Lembra de Daniel? Lembra de Davi? Vamos falar dos homens de Deus, nós vamos parar o tempo todo aqui, até meia-noite falando dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus que oravam. Todos eles oraram, todos eles buscaram a Deus, irmãos, e persistiram. E nós devemos fazer isso também, para nós vencermos a nós mesmos, vencer esse mundo, vencer essas trevas. São os dias terríveis que nós estamos vencendo. Para nós encerrarmos aqui, eu vou citar o versículo tão famoso, e estamos encerrando, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que todos nós conhecemos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É uma outra versão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. É o que devemos fazer, irmãos. É o que muitos cristãos estão deixando de fazer. Mas nós não devemos deixar de fazer isso. Orar. Nunca deixe de orar. Vamos orar enquanto é tempo. Buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto Ele está perto. O dia que se chama hoje. Oremos em nome do Senhor. Nosso Deus e Pai que estás no céu, nós te damos graças pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita compaixão, meu Deus. Ajuda as nossas fraquezas, as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas injúrias. Nos ajude, meu Deus, fazendo de nós pessoas que te amam, que oram, que lê a sua palavra em qualquer circunstância, qualquer dificuldade que estivermos enfrentando. Que o Senhor seja glorificado nas nossas orações. Nos ensina a orar, meu Deus, pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Que o nosso coração esteja fervendo de te amar, de te conhecer, de conhecer a sua palavra. E não buscar coisas materiais, não buscar coisas para esta vida, Senhor, mas coisas que interessam o seu reino, coisas que glorificam o seu nome, porque o tempo está próximo, os dias estão chegando, meu Pai. Fala conosco, Deus, e nos ajude. Assim nós te agradecemos por tudo, entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.